a fome. Quero ir contigo, mas descer as águas. Devo afundar enquanto vais andando. Se no alto já pressentes tuas chagas, eu Tiago e João ao chão em sonho. Como não bastasse espiar ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sobrevivendo ovelha atemorizada, valido negação. Toma-me de novo pela tua mão, eu te levarei aonde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, mostra-me a casa no coração, irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são profetas, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, pessoal da internet. Oi, Nai. Olá. Mael foi lá no... Ô Marias. Marisa não está conseguindo nos ouvir, mas... Gente, volta aí, Mael. Como está aí no título do nosso slide, hoje nós iremos falar sobre a cura da sogra de Pedro. E assim, foi um estudo bem comum, né, Nai? Porque no início a gente teve muita dificuldade de encontrar referências, só que depois foi aparecendo, não se acabava mais. E, inclusive, tem muitos slides hoje, a gente vai ver até que ponto a gente pode ir. E amanhã a gente vai disponibilizar no nosso virtual para vocês fazerem os resumos e tal. Bom, vou passar. Boa noite. Essa aí é a imagem que traduz bem a cena. Nós vemos aí Jesus, a sogra de Pedro está acamada, Pedro e a mulher dele, provavelmente. Nossa, né? Nossa. A prece já foi feita com o desenho. E para iniciarmos, Nai, a qualquer momento você pode tomar a palavra, viu? Vai fazer suas considerações, me corrigir, enfim, fica à vontade. Para a gente iniciar, vamos ver um trecho do livro Boa Nova, que a gente achou e é bem simbólico. Capítulo Oração Dominical. Dete, pode ler, por favor? Curada pelo mestre divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com sua fé profunda e ardente. Reestabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Então, essa parte do Boa Nova, ela conta o depois, né? O que aconteceu. Humberto de Campos vem nos mostrar o que aconteceu após essa cena, a passagem que a gente vai estudar hoje.
É interessante que Jesus curou o seu corpo e a partir daí ela quis buscar o verdadeiro sentido de sua existência, como também a verdadeira cura, que é a cura da alma. Então, a partir daí ela quis saber mais sobre Deus e tal. Então, foi algo bem proveitoso essa cura de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode ficar à vontade. Pode passar, né? Os outros todos estão minimizando. Eu vou colocar só a tela, só essa tela para vocês, que eu vou tentar resolver com ela aqui. A sogra parecia bem idosa. Ela era idosa. Não tem essa Olha, informação. não tem. Mas, Infelizmente. Imagina que pelo que ele ele era um adulto, né? Ele era adulto, a mulher dele também. naquele tempo o idoso ele era assim, a expectativa de vida era menor. Eu devia ter em torno de uns 50 anos. Tinha muitos maquiagens, coisas estéticas. Mas eu tinha filho cedo, né? Então, por exemplo, com 15 anos, com 12 anos já era noivo, 15 anos já estava com filho. Mas, enfim, Em torno de 50 anos. 45. 47 com 3. Bom, gente, essa passagem ela é retratada pelos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Inclusive, a gente discutiu, eu e Nai, sobre isso, porque é uma passagem pequena e aparentemente, assim, simples e irrelevante, mas ela é tão importante que ela é retratada por três dos quatro evangelistas, né? E, Ayla, lê pra gente, por favor. Jesus, após ir à casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e febril. Tocou a mão dela e febre a deixou, ela se ergueu e o seguiu. Tudo, né? É porque um é do Novo Testamento de Aroa e outro da Bíblia de Jerusalém. Continua. 1:29? Não. Não, outro. Leu da Bíblia. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desse, que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Após sair da sinagoga, logo vieram para a casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada e febril, e logo lhe falam sobre ela. Aproximando-se, ergue-a, agarrando-a pela mão, e a febre a deixou e serviu-os. E logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Sogra de Simão estava de cama com febre e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tocou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Agora Lucas, né? Após levantar-se da sinagoga, entrou na casa de Simão, a sogra de Simão estava atormentada com febre. E rogaram-lhe por ela. Impondo as mãos sobre ela, repreendeu a febre, que a deixou. Imediatamente, levantando-se, ela o servia. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre, e esta deixou. Imediatamente ela se levantou e se pôs a servi-los. Não tem como deixar dúvida, né? Ela estava de cama, ele chegou, né? Mas ali disse que ela estava atormentada também, né? Atormentada que estava, né? Aí, o que a gente pode tirar? As passagens são bem semelhantes dos três evangelistas, mas o que a gente tira? Primeiro, Marcos e Lucas, ele diz que Jesus sai da sinagoga. E Mateus, porque a passagem anterior a essa, é quando Jesus cura o endemoniado da sinagoga. Só que Mateus, ele não retrata isso. Quem retrata é Marcos e Lucas. Porque é meio que uma compilação de várias curas, né? Que Mateus está fazendo. E ele não necessariamente se importa com a ordem, né, da história. Exatamente. Mas Marcos e Lucas, eles retratam isso. Então diz que Jesus sai da sinagoga.
Mãe queria falar uma coisa. Ah, pode falar, né? Fica à vontade. Oi, gente. Ok? Oi! Estamos ouvindo. Então, a primeira coisa quando eu vi essa passagem, eu fiquei, poxa, mas é uma passagem tão curta assim, ninguém nem fala muito dela, né? Todo mundo mete logo as outras curas, faz uma coisa meio misturada assim. Mas aí Maia achou lá no comentário no sobre Esperança, esqueci agora, o Evangelho de Marcos, comentário Esperança. Isso. E aí ele traz várias aplicações, que na verdade suposições, né, que pode ser relacionada a levar em conta ao lugar onde aconteceu a primeira cura, ao fato de sair da sinagoga, de levar para casa. Então, várias coisas. Só que, na verdade, ele, é como ele mesmo fala no final, né? A gente vai ficar nas suposições. O que importa mesmo, eu acho que nessa passagem, é a história de que foi a primeira cura, né? Realmente, o primeiro lugar, agora eu esqueci, estou atrapalhando, se foi o primeiro lugar que ele fez, a primeira cura que ele fez fora, alguma coisa assim. E a história do servir. E aí a gente vai ver mais detalhadamente, assim, mais lá para frente, cada trechinho. Mas existem várias suposições, quem tiver interesse, depois eu vou colocar lá no Facebook, sobre o porquê de ter sido inserida essa passagem pelos 3 evangelhos. Assim. Aí é bem legal, quem quiser depois dar uma lida, porque é um texto grande e não dá pra gente colocar tudo, aí a gente só botou uns pedaços, tá bom? Uma outra diferença que a gente nota é que em Marcos e em Lucas tem interferência de terceiros. Quando ele diz que a partir de Haroldo, logo lhe falaram sobre ela, e o outro rogaram-lhe por ela. E em Mateus não tem. E uma outra questão é que Lucas ele dá um adjetivo à febre. Ele bota febre alta ou grande febre, porque ele era médico, né? E enfim. E ele fala também que Jesus repreendeu a febre, né? É interessante isso. E o impor as mãos também, que é diferente de tocar, impor as mãos com a febre. Então as diferenças basicamente são essas. Inclusive, em alguns determinados pontos a gente vai focar mais em Marcos, porque a gente sabe que o Evangelho de Marcos é o de Pedro. E você, na casa de Pedro está lá, então acaba sendo um pouco mais detalhado. Mas enfim. Vamos passar. Aí a nota de rodapé de Haroldo. João, lê, por favor. Mateus 8,14, né? Deitado, literalmente. Ser lançado, ser posto, colocado, depositado, estar deitado. Febril, literalmente, tendo febre. E Lucas 4,39, a expressão impondo, literalmente, por colocar sobre, próximo de, está a permanecer ao lado de, próximo de e sobre. Que bem saúde, né? Bem saúde. Mas assim, está muito próximo do que a gente pensava. O nome de sogra que eu achei estranho no grego, eu nunca tinha imaginado que fosse essa sogra. Deixa eu chegar lá que a gente vai Passa, mãe, por favor. Tem que pesquisar sobre isso. Bom, a gente inicia fazendo um apanhado sobre os personagens que estavam na cena. Jesus, a gente já teve aula sobre ele, teve estudo sobre ele, então a gente acha meio redundante falar sobre Jesus. Né? Para Jesus, mas a gente precisava focar no que ainda não apareceu. A gente só fala toda vez sobre ele. Sempre fala. Não, e deve falar mesmo, mas enfim. Então, a gente vai falar agora sobre a primeira dupla de irmãos, que é André e Simão Pedro. Tenho muita curiosidade de saber quem pintou essa foto, vocês sabem? Não sei. Eu acho ela de uma beleza impressionante. Eu não sei se alguém é uma gráfica, né? Se alguém... Não. Tem uns pintores americanos que eu até baixei algumas. Ou é o Greg Olsen, ou Simon Dewey, D-E-W-E-Y. Estamos aqui, Dewey. São pintores americanos. Ou é Olsen, Greg Olsen, ou é esse Simon Dewey. Essa cena é espetacular. Eles pintaram muitas coisas. Depois eu vou achar. Peraí, tu lê, por favor. Yes, sir.
André e Pedro nasceram na aldeia de Betsaida. João, capítulo 1, versículo 4. Mas mudaram-se para Cafarnaum. Talvez, logo após o casamento de Pedro, quizá por razões econômicas, por ser Cafarnaum a cidade maior e mais próxima a poucos quilômetros de distância. Exatamente, enfim, isso aí foi tranquilo. Eles nasceram em Betsaida, mas foram para Cafarnaum. Inclusive, Marcos, no Evangelho de Marcos, é retratado, porque isso aí é tudo no primeiro capítulo de Marcos. E Marcos fala que quando Jesus chama eles para ser pescadores de homens, eles largam as redes e seguem. Então, esse largar a rede é meio que sair da cidade e ir para Cafarnaum, enfim, fica bem simbólico isso. Mas pode passar, pensando. Olha! Então eles eram amigos pescadores. Eles eram pescadores, exatamente. Aí agora a gente vai ver detalhadamente, desenhando, por favor, lê sobre Pois não, com prazer. Nossa amiga aqui falou. André Rodolfo, né? Um dos 12 apóstolos. O nome grego significa viril. Inclusive tem um quadrinho no meu quarto, uns balões coloristas dizendo isso. É? Desde sua criança, minha mãe colocou. Mas pode ter sido um nome cristão à semelhança de Pedro. Era filho de Jonas ou João, que provinha de Betsaida na Galileia. Mas depois foi ver o seu irmão, Simão Pedro, Cafarnaum, onde entraram em sociedade como pescadores. Sendo discípulo de João Batista, este lhe mostrou Jesus como o Cordeiro de Deus. Saiu à procura de Simão e o trouxe a Jesus. Posteriormente foi chamado a um discipulado integral e se tornou um dos 12 apóstolos. É provável que tenha sido crucificado na Caia. Os evangelhos sinóticos pouco dizem sobre ele, mas no livro de João aparece como o primeiro missionário ao estrangeiro. A Caia é aquela região que Emmanuel fala em Paulo Estevam, que vivia em Jezreel, Alegria, aquela região de Corinto, né? Na Grécia. Existe um camarada, posso falar? Pode, não. Existe um camarada chamado Wellington Santos, já ouviu falar? Ele é um palestrante médio lá de Minas. Né? E ele tem um trabalho sobre cada apóstolo. Então, ele mistura um pouco de informações mediúnicas com fontes assim, históricas. Mas é interessante o trabalho dele. Ele tem uma palestra que eu conheci, chamada Os 12 Apóstolos. Ele vai falar sobre cada um deles. E André ele chama de... Assim, quando eu vi, tinha 4 apóstolos, né? Quando eu 4 estudos sobre 4 apóstolos. Hoje talvez já tenha 12, né? Mas ele era chamado o apóstolo da alegria, André. Acabou de falar sobre ele, que vai ter outra pergunta. Ele me parece que ele foi crucificado, eu não sei, agora não sei se é informação histórica, mas ele foi crucificado em X. E, assim, X, né? E um pra cá, outro pra cá. E essa razão pela qual tornou-se famosa a cruz de Santo André, que é um símbolo, referência a ele. Inclusive a bandeira da Grã-Bretanha tem a cruz de Santo André, que é um xizinho que importa. Não sabia não. Mas enfim, aí tem um apanhado geral da vida do apóstolo André, que é André Barjona, né? Que é filho de Jonas, filho de Jonas. Enfim. Pode passar, abençoado. Amada. Agora a gente vai ver sobre Simão Pedro. Agora tá doendo, tá? Desculpa aí, gente. Simão Pedro, forma grega do nome do sobrenome aramaico, Cefas, que significa pedra, dado pelo Cristo a Simão em seu primeiro aparecimento diante dele. Em comum com os seguidores mais antigos de Jesus, Pedro recebeu de seu mestre 3 chamamentos distintos. Primeiro, se tornar seu discípulo. Segundo, tornar-se um companheiro constante. E, em terceiro lugar, ser seu apóstolo. Vamos passar que tem mais pessoas na vida de Pedro. Só uma perguntinha, quando eu estava vendo os slides aí que vocês colocaram, acho que foi Nike que falou uma vez, né? Que achou esse site Bíblia do Caminho. Foi esse site. Tem um monte de informações espíritas, né? E no final, aí é só dizer assim, para vocês quando eu olhei, que lá no final ela colocou, né? Que é a curtida do EARC, alguma coisa assim. Para colocar no slide, o que a Bíblia do Caminho fala que é a fonte, entendeu? É David, se eu não me engano é David. E se você coloca só o site, você precisa da onde, né? Para a gente depois ir atrás, é bom colocar embaixo. Porque lá vai dizer, né? De técnica de... Se eu não me engano é David, né, Nai? Isso ela fez assim. Não, só para ficar registrado. E aí, mais questão?
Tá, agora tá. Quem vai ler agora lá? Simão Pedro. A vida de Pedro exibe 3 fases bem marcantes. Período de treinamento. Durante estes anos de associação pessoal com Cristo, aprendeu a conhecer ambos, ao Cristo e a ele mesmo. Entretanto, ele acabou por negar 3 vezes ao Mestre a quem havia ostentado, que ele ao menos nunca o abandonaria. Falou assim, não vou abandonar você. Assim, ela era muito veemente, assim, veemente, né? Geralmente quem é muito veemente é porque Nunca te abandonarei. tem que ser sereno. Né? Período de liderança na igreja, exibidos nos primeiros capítulos dos Atos. Durante estes anos, Pedro justificou seu sobrenome e a profecia que sobre ele devia a igreja ser edificada. Cumpriu-se. Foi ele que moveu os discípulos a preencher a vaga com a deserção do apóstolo. Proclamou às multidões ajuntadas o significado da efusão pentecostal. Tomou a dianteira publicamente na cura do homem manco e no sermão subsequente em sua defesa. Por sua voz, Ananias e Safira foram reprovados. Acima de tudo, foi por sua mão que a porta da salvação esteve aberta semelhantemente para os judeus no grande sermão em Pentecostes e para os gentios na casa de Cornélio. E por último, o período de trabalho. Humilde no reino. Período de trabalho humilde no reino do Cristo, revelado nas epístolas do Novo Testamento. Nós temos uma... Pedro tem cartas, né? Dele mesmo. São duas ou 3, né? Cartas. A história dos encarnes do Pedro é muito bonita. Eu acho que está no Humberto Campos. A antologia mediúnica do Natal. Teologia mediúnica. Natal do Apóstolo. Inclusive, já usei em várias palestras essa história. Era sua mediúnica? A informação? É por perto, né? Não existe conta histórica sobre, né? Tem uma dúvida. Que é para o humilde do reino do Cristo já era desencarnado? Não, é porque é o seguinte, aí falam de fatos que aconteceram na vida de Pedro, inclusive quem leu Paulo Estevão tem uma noção da grandeza de Pedro, né? Porque eu só tive essa noção da grandeza de Pedro quando eu fui ler Paulo Estevão. E é o seguinte, aí ele fala de vários relatos que aconteceram. Ele também aparece no livro de Maria, né? Não. Inácio de Antioquia. Sim, esse final é porque depois que aconteceu com que os gentios tivessem sido aceitos, aí ele meio que deixou a igreja do Tiago, não foi? Jerusalém? Isso, do Tiago, e Paulo tornou-se o apóstolo dos gentios, e a partir daí ele meio que sumiu da história, que ele ficou trabalhando de forma humilde, exatamente, nos bastidores. Porque quase teve a liderança. Então teve fenômeno que ele fala de preencher a vaga com a deserção do apóstolo, eu acho que é quando Judas, né? Ele mobiliza as pessoas para colocarem de novo no 12º apóstolo, né? Na hora do Pentecostes, todo mundo fica falando em línguas, ele toma a frente para falar, então ele é uma figura de destaque no início. É como o Mike falou, depois que fica tudo organizado, ele humildemente vai fazer o serviço cristão, mas sem precisar ter nenhum líder. No anonimato mesmo, onde tem cristão, ele está lá ajudando e tal. Aí não tem mais relatos sobre ele. Só na parte da morte, da crucificação, né, que é cabeça para baixo, enfim. A gente já ouviu falar. Só daí para montar a moção. Exatamente. As mãos que ele lavou. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Valeu. Sobre Pedro? É uma figura importantíssima. Pedro sempre me chamou a atenção, e quando eu fui estudar a Basílica de São Pedro, quando eu vi que supostamente ele está enterrado na Baixão, os estudos feitos para saber sobre Pedro foi o mais abrangente de todos, assim, não se quer muito saber onde é que estão os outros apóstolos. Tem vários crânios aí de João Batista e do Evangelista, mas Pedro é o único, assim, que tem estudos longos e graves com relação a até os translados, 257 depois de Cristo, do corpo dele, que dos apóstolos, quando eles foram perseguidos por Valeriano, para o Romano. Então, assim, a igreja não falava tanto dele, mas de repente começou a estudar Pedro, e assim, loucamente. Aí o engraçado é que
Se Primeiro construiu, Papa, né? Deve ser o Papa. primeiro Papa. Isso. se construiu Tem isso aqui. a Basílica de São Pedro, aí tem o Baldaquino lá de Berlim, e fica supostamente, eu creio que não é não, supostamente em cima do túmulo de Pedro. Porque, tipo, Pedro tá aqui, é a casa de Pedro, né? É muito. Mas é uma. É muito hipócrita, mas pode ser. É muito marketing, mas Por que pode será que ser. ele foi crucificado? Porque ele não Ele se pediu. sentiu. Depois, digno. né? Ele não se sentiu digno de ser crucificado como Jesus. Aí foi por essa parte. E ele teve que ser crucificado mesmo? Porque Porque ele foi condenado também? É porque assim, perseguição. segundo a história lá do Antologia Médica do Natal, eles estavam nas catacumbas, né? Quando chega um grupo, né, de soldados para poder capturar aquelas pessoas. Basicamente eram velhos, Ele era crianças, robô, mulheres, né? Ele era um velhinho. E aí eles capturam ele e tal, e após todos a tortura e tal, quando foi na hora lá do sacrifício dos cristãos, que era uma coisa rotineira, né, ali. Você pode perceber isso, por exemplo, em Ave Cristo, outras obras, né, do Emmanuel. Então, era comum a prática de se crucificar os cristãos lá no circo como forma de insulto. Então, ele não são dignos de ser crucificado dessa maneira. Então, eu posso de cabeça para baixo. E aí ele simplesmente não morria, né? Aí o centurião Aniceto pega uma grande rocha e contra a cabeça dele. Vamos dizer Hercules. E aí que Bom, eu depois. Sim. Ei, pô, termina a história quando ele desencarna. Sim, quando ele desencarna, né, que ele passa por várias paisagens, né, aí conta o Humberto de Campos que depois de descansar, né, várias semanas, né, aí Jesus, ele diz para Pedro, eu tenho que voltar, né, e não, foi alguma coisa assim a respeito. Enquanto houver um só gemido da terra, eu não poderei descansar. E aí Pedro, eu vou com você. E aí ele volta para a terra. Eu vou com você quem? Jesus. Ele tem o direito de ficar no mundo nosso. Segundo a licença poética, né, Ele do podia Humberto de descansar. Campos, né, que também tem um pouco de poesia, né? Eles voltam à terra. Não, aí ele escuta chamando. É Natal e Jesus chega para Pedro e fala: olha, tem alguém que te chama ali. E aos pés do túmulo do Pedro, o próprio Sertório, o Aniceto, O que tinha jogado que a havia pedra. jogado a pedra, estava chorando, né? Com os E filhos no rogando, braço, rogando a pedra. rogando que o seu Curar. filho fosse curado. E aí Pedro, né, enquanto espírito, impõe as mãos sobre o garoto e ele volta. Inclusive esse cara depois se tornou um grande seguidor, um grande cristão. Mas não é uma das obras da Esse eu Bíblia, esqueci, ninguém sabe, né? Não. Não. Será que ele quis deixar uma pegadinha? Ei, mas vamos passar. Sim, obrigada. É História muito bonita. lindíssima. Só repetindo, mas tem o livro Antologia, né? Natal, Não. capítulo Natal da Costa. Natal do Apóstolo. Essa palestra foi aquela que lá entregou? Foi. Só para contextualizar, eu vou falar de um apóstolo aqui. Vocês vão admirar. Passou o slide e apareceu Pedro. Eu queria fazer toda uma surpresa. Gente, agora a gente vai falar sobre a segunda dupla de irmãos que também estão na passagem. Filhos de Trovão. Os filhos do Trovão, Tiago e João. Esse Tiago é o Tiago maior. Eu nunca sei essas coisas. É o Tiago maior. O Tiago menor é aquele que brigou com o Paulo. É o que queria implantar o judaísmo, né? Queria Menor é o circuncidar. quinto, né? Menor e inferior. Menor e menor. Mas ele era menor porque era mais novo. Acho que Acho que é. Não sei, não sei. Essas coisas. Mas Celestino tem uma colocação sobre isso, né? Ele disse que tem um terceiro Tiago, segundo o Ah, Celestino. foi Maria. Tiago Justo. Não sei não. Eu sei que é Isso isso. é pouca gente que tem isso. Já era o nome comum, é como João. Ele segue uma essa Jacó, né? linha. Jacó. Tem outras pessoas que têm essa linha também, mas assim, eu não acho muito lógico. Não consigo ver isso, mas respeito. Esse daí é Tiago maior e João, os filhos de Zebedeu. Porque o outro Tiago é o filho de Alfeu. É muito bonita a passagem de Gilberto de Campos também. Quem é agora? Que eu acho que é Filhos e Pais
que fala justamente da história quando Jesus vai recrutar os irmãos. Sempre, inclusive em Boa Nova, tem quando Salomé vai pedir a Jesus, né? Para que um filho Na seja esquerda, na na direita. esquerda e outro na direita. São esses dois. A gente assim, pia. Vai crescer. Bom, Tiago e João, pescadores no Mar da Galileia, filhos de Zebedeu e Salomé. Aí, no caso, Zebedeu, irmão da mãe de Jesus. Assim, seria um parente próximo do mestre. Tanto que em Paulo Estevam tem muito isso, né? De Tiago, irmão de Jesus. Que é um parente próximo. E chamar de irmão era como chamar primo. Por isso que aquela passagem, né, só contextualizando, que a gente já estudou sobre isso bem no início, né? Mas algumas pessoas não estavam por aqui, né? Então era comum que, tipo, os primos fossem chamados de irmãos. Então aquela própria passagem, a tua mãe e teus irmãos estão aqui para te levar a Jesus. Quem é minha mãe? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Muita gente diz, Jesus tinha irmão e Maria tem um monte de filho. É porque é o mesmo nome, né? Aí tem que ver, isso eu não separei também direito não, mas na revelação de Humberto Campos diz que Maria só teve Jesus e que esses irmãos seriam, na verdade, parentes dele. Né? Sim, Não inclusive, os irmãos sanguíneos. só para registrar, A palavra está grega- dizendo aqui, capítulo 9, Boa Nova, fala deles. A palavra a gente pode chegar Ele nessa não tem passagem. muitos irmãos mesmo. Mas Maria não teve Não, muitos filhos. outros filhos. Maria só teve verdade, a dois. gente vai retomar. Então, quando chegar lá, a gente vai ver assim, na igreja. Então, vamos falar sobre Tiago Maior. Tiago. Seu nome só aparece nos evangelhos sinópticos e no livro dos Atos, embora ele seja aludido por 2 vezes no evangelho de João, e nunca se está associado ao de João, enquanto João é designado como um irmão de Tiago. Os irmãos receberam do Cristo o sobrenome Boanerges, ou filho do trovão, e junto com ele ganhou repreensão do seu mestre pela ferocidade de sua raiva contra a aldeia dos samaritanos, que não recebeu Jesus, e a indignação dos outros apóstolos, as suas ambiciosas autopromoções. Depois da crucificação, vamos achá-lo com os outros apóstolos na Galileia e em Jerusalém, e seu registro termina com sua morte pela espada nas mãos de Herodes Agripa I, provavelmente antes Na volta do Cristo, né? Bota assim, Andrei. Mas Depois de Cristo. Se Cristo Isso já é verdade. O ano do Senhor, é verdade. É Sim, depois do depois de Senhor, Cristo. nosso depois de Cristo. Ele foi o primeiro do colégio apostólico a selar seu testemunho com seu sangue. Aí tem também algumas das passagens da vida de Tiago, inclusive, eu não sei se é ele ou se é o outro Tiago, que tem carta também. Não sei quem é. Tem uma carta de Tiago, se não sei lá. Mas, enfim, não sei se é esse ou é o outro. Boanerges é um nome próprio ou é um? Não. Chama epíteto. É assim, como os dois eram muito aguerridos, Certo. velozes, Mas, tipo, a origem é Boanerges, tem uma raiz que significa, sei lá, traduzir ao português. deve ser filho do trovão e Olha, grego não é assim. verdade. Grego- Porque Boanerges já ouviu falar. Fulano tava Boanerges, tipo, beleza. Não é comum, Silvio. Eu tenho um amigo chamado Bonetes. Tem? Deve ter visto na Bíblia, né? Bonetes. É um Não é nome Bonetes, bíblico. não é Bonetes. Deixa eu pesquisar. E aí, podemos passar? Boanerges. Nossa, agora a gente vai ver sobre João. Tem uma coisa interessante. Ele foi o primeiro dos apóstolos a encarnar. Martirizado, né? Isso, exatamente. E muito embora é o primeiro mártir do cristianismo. Tem sido Estevão. E assim ele esteve. Mas Estevão não era discípulo do colégio formal, né? É Não isso. estava lendo dos 12. Exatamente, Dezinho, parabéns. Agora, Antônio e João. Eita, rapaz, Ah, quem não, mas- faltou? Uma pessoa não devia ter faltado. Yohanan, que é o Yohanan. A mãe de Paulo quis botar isso aí pra botar Yohanan. E a Ana torta.
de profunda introspecção e amorosa disposição, consequência pela introduzir Jesus. Ele ocupou o lugar junto a Jesus à mesa. Seguiu Jesus de Getsemane ao palácio do sumo sacerdote, e para o lugar da crucificação. E na cruz Jesus recomendou sua mãe Maria ao cuidado amoroso de João, e ele aceitou a confiança. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém durante as perseguições que logo assaltou a igreja na sede. E ele aí permaneceu, pilar de força, quando Paulo visitou a cidade depois de sua primeira viagem missionária. 5 livros do Novo Testamento são feitos para ele: o 4º Evangelho, 3 epístolas e o livro da Revelação, onde o autor é denominado de Divino São João. A tradição fixa Éfeso como cenário de seu último ministério, e é provável que as 7 igrejas da Ásia gozaram de seus cuidados. Quando ele fala lá em cima, é um homem de profunda introspecção, a gente vê no próprio evangelho dele, né? Que difere muito dos 3 chamados sinóticos, né? Que é o evangelho mais espiritual, na verdade. Então ele conseguia captar, digamos, a mensagem de Jesus naquilo que era mais profundo, né? Tanto é que recebe também o Apocalipse, que é o que a gente tem mais voltado no estudo. Eu, pelo menos, eu tenho bastante curiosidade para estudar, João. Vai demorar pouco. Quais são as 7 igrejas? Macedônia, Filadélfia, Esmirna, eu não lembro todos não. É naquela região da são 7 Turquia. igrejas. São 7 núcleos. É naquela região da Turquia, da Grécia, sabe? É a questão na Turquia, então é tudo por ali. É mais velho. Nayara quer falar uma curiosidade. Fala, Nai. Eu postei outro dia lá no WhatsApp um livro que eu estava lendo, esse aqui, ó, De Volta à Casa do Meu Pai. Que é um livro que fala do resgate de vários espíritos de volta para a casa do pai. E aí ele fala, tem várias mensagens de Arthur, que era como João era chamado em capela. Gente, tem cada mensagem a coisa mais linda, assim, super emocionante. É um livro que eu super recomendo. E ele tem uma força bem forte no papel de João no resgate, assim, especialmente na área do Brasil, assim. Ele é um cara que dá uma força bem grande aí nesse processo. Então, para mostrar, claro, os outros também, né? Mas eu estou falando que para mostrar o papel dele também, né? Após todo o processo. De João. Legal, Nai. Repita aí o nome do livro, Nai. Volta à casa do pai, que é o espírito. Obrigado. De Volta à Casa do Pai. Quem é o autor, né? Então, tem diversos espíritos, e aí tem Filho Pródigos 1, são 2, na verdade. Gente, é muito lindo o livro, assim, porque tem um resgate, por exemplo, de Lúcifer, que se denominou o Rei das Trevas. E, assim, tem um dia que, final de noite, que eu vou ler ele e vá dormir chorando, assim, de emoção. É muito lindo mesmo, eu super recomendo. Show, Nai. Beleza, fecha para ler. Pode falar no Face? Pronto, pode passar, Maia. Bom, gente. Vai, Maia, eu tô vendo. Sogra. Eu adoro minha sogra. Certo. Tem já para deixar gravado. Mãe, Deus, como assim em relação ao... Pronto, gente. É o seguinte. A gente ainda tentou achar mais referências à sogra, porque hoje em dia a gente sabe que tem um sentido bem pejorativo essa palavra sogra. Mas naquela época assim, né? Mas a gente tentou achar e não tinha nos dicionários bíblicos, a gente não achou nenhuma referência. Mas, do que a gente pode tirar em sogra? Primeiramente, que Pedro era casado para ter sogra, né? Na verdade, podia ser viúvo também, mas Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele faz referência à esposa de Pedro. Então a gente já tira que ele não era viúvo, então ele era casado. Esse é até um dos argumentos que as pessoas utilizam para questionar o dogma, a regra do celibato, né? Entre os padres, né?
Papa? Porque ele foi o primeiro Papa. E Os primeiros padres da igreja todos estavam divididos. A igreja do Oriente é muito diferente da Rússia, né? A coisa mudou. São outros 500, né? Tá esperando. Se mudou depois que, assim, não é real, mas o exemplo. Tá, os filhos do padre estão doentes e ele não pode sair de casa para dar a missa. Aí não se casaram mais. Foi depois, foi na Idade Baixa, século XI, XII, que começou a se mudar essa concepção. Mas na igreja, nas 7 igrejas que eu perguntei, é totalmente diferente. Ela esqueceu o próprio Papa, só totalmente diferente. Bom, então mais na frente a gente vai ver essa questão do papel da mulher e tal, então vai ficar mais claro essa questão da sogra. Mas daí a gente tira que realmente não achou nenhuma diferença nos dicionários. Alright. Renas, tu? Agora vocês vão entender porque eu falo rápido, né? Eu vou falar bem devagarinho. Febril, febre. Moléstia ou antigênero de doença, acompanhado de secura e calor do corpo, sede, pulso alterado e outros sintomas. As febres de vários tipos, como hoje se conhece, existiam na antiga Palestina, mas não se podem identificar com certeza. Febre é a tradução da palavra hebraica Kadabá, calor. Isso é uma e febre. Deixou uma passagem, a febre está associada ao calor e à secura e à infecção do ar. Em grego, é estreito de fogo. Galeno e os médicos gregos classificavam as febres em altas e baixas. Lucas, na passagem citada, assim se exprime, como médico que era. A febre acompanha uniformemente certas doenças mencionadas em conjunto com a febre e disenteria. Quando na Bíblia se fala de espada, fome e pestilência em ordem sucessiva, é provavelmente a febre típica. Então é muito o que a gente conhece hoje como febre. Inclusive no livro que a gente falou, o Evangelho de Marcos, Comentário Esperança, ele fala que era comum devido à região pantanosa que circundava o Cafarnaum e o clima subtropical. Enfim, aí o pessoal tinha essas febres, aí, esses sintomas. Outra passagem já fala sobre febre. Só um sonho, cara, fala da espada, fome e pestilência. Então, a doença é considerada um fator de morte. Então, claro que é, mas relatado no Evangelho como um fator exógeno, vamos dizer assim, né? Que vinha para destruir. É interessante isso, porque na própria Idade Média, tem muita doença que hoje pra gente é ridícula. Isso. Mas que na Idade Média matava muito. Então, é uma colocação interessante, porque a febre, de fato, podia ser algo que, tipo, qualquer descuidozinho a pessoa morria mesmo de febre. Uma coisa que pra hoje a gente é besta. Toma um antifebre. E aí, amigo? E agora a gente tirou também da apostila do EAD, que foi aquela mesma apostila que a gente usou no seminário do NEP para falar sobre a tempestade acalmada, que foi feito por Honório e Haroldo, né? E agora, Golden, tu. A febre do adulto é um distúrbio orgânico caracterizado pela elevação da temperatura do corpo acima de 37 graus. Ocorre, em geral, como consequência da luta dos elementos de defesa do organismo contra invasores microbianos ou contra as suas toxinas, geradoras de enfermidade ou do desequilíbrio orgânico. A palavra febre, entretanto, pode simbolicamente significar elevação das emoções, exacerbações de paixões ou de conflitos íntimos, provocadores de perturbações espirituais. Nunca não, isso no caso é uma concepção você pode dizer assim, eu tô com febre pra jogar esse jogo. Não, e outra, a gente já ouviu falar que... Febre emocional. A gente já ouviu falar também que corpo e mente estão muito ligados, né? Então qualquer
de emoções e tal, você pode refletir isso no seu corpo. Não, assim, beleza. A questão da influência dos sentimentos na febre, tudo bem. Agora, ele tá falando do ponto de vista simbólico, né? Sim, mas também pode. Não, então, eu tô dizendo que eu não conhecia isso. Você foi no século XXI, tem que passar por isso. E eu acho que se atualiza nas coisas do direito. Pessoas nas serias, ele sabe, né? Eu, inclusive. Pergunta sobre rifa pra ver se ele não sabe. É uma piada de piada interna. Mas isso é muito grave. Rifa é o crime. Depois nós falamos sobre Isso é isso. crime, gente, não faça. É uma contravenção, desculpa, contravenção. Na verdade, eu queria dar um pouco da contribuição da homeopatia sobre a febre, mas eu acho que podemos deixar para o final. É muito importante. Nós falou sobre isso quando a gente estava pesquisando. Antes eu já sabia disso por causa da homeopatia. A febre realmente é um mecanismo de defesa do organismo e que faz muito bem ao organismo. Por exemplo, quando eu peguei dengue nesse ano, né, o meu médico falou assim: André, você fez besteira quando você tomou Tylenol. Primeiro, porque quando você está com dengue não pode tomar paracetamol, que atinge o fígado. Segundo, porque quando você baixa a febre, o vírus consegue se multiplicar. Se a febre está numa temperatura mais de 37, ele não consegue. Agora, o vírus. Existe uma questão que a temperatura também não pode subir. Então, ele diz aí quando passa dos 40, e dos 40 já é uma coisa que vai ficar o próprio. Aí o que é que ele diz? Aí o que é que ele diz assim, supondo que eu tinha falado, eu ia falar, isso, exatamente isso. Não pode deixar subir. Ele falou assim: André, tu já viu alguém morrer quente? Normalmente usa banho frio, né? Não, mas tem outra coisa. As pessoas que têm problema com temperatura, são pessoas que têm convulsão. As pessoas que têm convulsões com isso, elas têm que baixar imediatamente. Mas uma pessoa que é normal, você pode deixar ela dar uma subidinha. E vai controlando com o suor. Eles botam muita roupa em cima. Vá para debaixo do banho e sue, porque você vai baixar a febre biologicamente, não quimicamente. E tem outra estratégia que é a utilização do barro. Do barro, a gente coloca no ventre, coloca barro molhado, e aí ele vai secando, ele vai contribuindo para diminuir a temperatura e também se deixa oxigênio. Você ficou brincando. E aí, galera, baixa a página da pessoa. Ele trata tem que desse jeito. Gente, essa discussão assim paralela é muito ruim para quem está na internet, então vamos organizar. Vamos procurar falar com o Google aqui. Só para complementar o que ele está dizendo, não existe só o antidémico como forma de acabar com a febre. Tem outras maneiras, como via por cima, tem outras formas também. Não recorrer ao medicamento sempre, que é uma prática comum nossa. Se automedicar, né? Não é recomendável, não. E esse meu médico disse que ele tomou 2 vezes na vida Tylenol, que ele precisava trabalhar no dia de manhã, na sua profissão, e ele, em prol dos outros, ele disse quando ele morre de febre, ele não toma. Quando está chegando a febre muito alta, coloca uma não, sim, ele faz isso, né? Ele faz a questão das compressas do cobertor. E ele disse: não, a febre vai subir, ela vai baixar. Vamos voltar. A homeopatia é vida. Gente, agora o onde, né? Onde é que está se passando a cena? Ayla, por favor. Casa de Pedro. Arqueólogos encontram um sítio próximo à sinagoga, o que supõe ser esta casa. Esperava-se que os filhos adultos cuidassem de seus pais já idosos. Isso é um comentário de Kina, que a gente colocou aí, mas a gente trouxe fotos porque imagens é vida, você sabe como a gente gosta de imagens. E, enfim, foi de um site geológico.com.br, enfim. Aí mostra bem o Mar da Galileia, que a gente já viu que na verdade tem água doce, né? Mas enfim. Aí a casa de Pedro, a sinagoga, ficava pertinho, aí diz que Jesus saiu da sinagoga para a casa de Pedro, né? E ali tá em zoom a casa de Pedro, que hoje em dia parece que é um sítio arqueológico, o pessoal conseguiu consertar algumas coisas. Parece uma nave. É isso que ele não era assim não. Não era assim não? Não era assim antigamente. Mas isso aí tem as ruínas.
Não é assim, não? Quando você vai fazer uma intervenção arquitetônica em ruínas, geralmente você faz uma estrutura que ela vai ficar ao redor e ela não toca as paredes internas. Então você também tem uma série de passarelas que elas tocam diretamente o chão, mas não tocam as ruínas. Porque cada vez que você toca a ruína, você vai desgastando. Então é por isso que tem que fazer umas coisas assim. Até como forma de também proteger contra as intempéries. Então não é porque não é para parecer uma nave espacial, é para proteger a ruína. Pedro não morava no Porque lugar. às vezes tem algumas ideológicas assim que constrói alguma coisa por cima, alguma igreja, alguma coisa super suntuosa, né? É algo principalmente nesses locais assim, não é? Mas aí eles conseguiram preservar algumas coisas. Várias culturas, várias religiões que veneram esses locais. E a gente sabe da importância do local, a casa de Pedro, né? Que Jesus frequentava bastante a casa de Pedro. Inclusive, o primeiro evangelho no lar foi feito na casa de Pedro. Tem várias outras referências. Eu acho que, se eu não me engano, Maria de Magdala foi falar com Jesus na casa de Pedro. E, enfim, acho que João de Cusa também. Bom, era um local que Jesus... Ele era a casa de Jesus. A casa dele Eu lembro do Age. Do Age, exatamente. É muito bom. O Age fez uma peça que retratava o evangelho na casa de Pedro, né? Estuda o evangelho. Como a gente faz aqui, obviamente. Jesus, o pescador. Imagina o evangelho na casa de Pedro, como a gente está aqui hoje, sabe? Luz é presença. Tem o livro Jesus no lar. Tem. Primeiro capítulo fala sobre. Em tese, retrata essas conversas que eles tinham lá. Isso, Jesus no lar. Jesus no lar, meu Chico Xavier. Fantástico esse livro. Leio. Aí eu também mandei, velho. Jesus no lar. É mesmo, é mesmo. Pronto, pode passar. Aí a gente também pegou o como. Que acho que nunca se utiliza muito como. Quem é agora, João? Tomou pela mão. Jesus não assentou simplesmente na cama. Tomar pela mão e ajudar a levantar são maneiras comuns de descrever a restauração da saúde, colocar de pé. Porque na passagem diz que Jesus tomou ela pela mão e curou. Aí curou, e assim ela serviu. Isso já chegou. Exatamente. Acho que pode passar. Ali. Das palavras gregas para servir, aparece aqui aquela que denota preferencialmente o serviço da mesa. A mulher não deixa que lhe traga comida, diferente de Marcos. Nem prepara uma refeição especial para seu salvador, agradecida, mas recebe todo o grupo para a refeição principal do sábado, por volta do meio-dia. Para poder desfrutar melhor as alegrias do sábado à mesa, aconselhava-se a comer, se comer pouco no dia anterior, para ter um bom apetite. Portanto, todas as circunstâncias indicam que estamos aqui diante de uma das ocasiões de comunhão de Jesus com seus discípulos à mesa, tantas vezes mencionadas nos evangelhos. De acordo com Marcos 3, versículo 14, elas são o centro do estar com Ele, um antegosto da comunhão com Deus e com os outros filhos de Deus na sua mesa. Elas são sinal de alegria. Só quem está de luto é que jejua. Foi para esta família de Deus que a sogra recuperou a saúde e agora ocupa seu lugar feminino preparando a mesa. Gente, é o seguinte. É legal, né? Nas passagens anteriores, fala que esse é um dia de sábado. E Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Pedro. Aí, o que a gente tira? Tem aquela questão de não trabalhar no dia de sábado, né? Não poder se reunir na sinagoga para estudar, para cantar. Jesus ele já curou o endemoniado e agora está curando a sogra de Pedro, tudo no sábado. Para tirar muito desse misticismo, acredito eu. E outra questão é da importância das refeições, né? Do estar na mesa com Jesus e tal. Isso aí você prestou atenção. E essa passagem mostra isso também. Que é isso. No Shabá,
que eles não podem ser. Irmã, eu falou muito sobre isso, né? Quando estava aqui. E chega nesse momento em que a comunhão na mesa para fraternizar, para também se alimentar, é muito importante. O que é Shabbat? Sábado? Eu sabe, essa expressão secreta. Como é que isso vai ser? Como é que disse que ela preparou a mesa, fez a refeição do sábado? Eu não disse isso na passagem. É como tem aí, ó, lá em cima diz, as palavras gregas para servir, aqui aparece no relato de Mateus, né? Segundo Lucas comentário, é aquela que significa servir a Da mesa. casa, Foi servir, né, no sentido de colocar, fazer a mesa. E como era mais ou menos meio-dia, então a gente já vê que é a questão do almoço. Dedução, exatamente. Esse comentário diz isso, né? Tem que ver como é que está lá. Tem que ver como é que está no grego. E é uma fala, né? Para você receber uma alimentação, um pago mínimo, né? Inclusive, nesse mesmo livro, quando eles estão comentando antes, falando sobre tradição e tal, ele fala assim, meio que imaginando a cena, de que chega mais 3 pessoas na casa para se alimentar, o almoço está atrasado, porque a sogra está acamada, e aí imagina como essa sogra não está, além de estar com febre, ela deve estar super preocupada com o serviço da casa que não está andando e tal. Aí eles estão lá sentados, conversando, aí invariavelmente o assunto chega na que está acamada, porque o almoço não está servido ainda e tal, aí Jesus vai até lá. Então a gente meio que imagina como é que aconteceu a cena. É a constituição da cena. Mas será que isso durou, por exemplo, 30 minutos, uma hora? Vamos pensar. Essa recuperação, se puder. Assim, na passagem isso foi instantâneo, né? Tocou, ela levantou, opa, galera, Vamos comer agora. Pode passar, mãe. Aí agora a gente vai para os comentários bíblicos da passagem. Aí eu modifiquei a ordem, porque o outro, o slide posterior estava antes desse, mas o outro é 8:15. E esse é 8:14, só para... Enfim, quem é agora? Tá. Mateus 8:14. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deixa de cama e com febre. Esse acontecimento, segundo Marcos e Lucas, deu-se no sábado. 4 discípulos estavam presentes: Tiago e João, filhos de Zebedeu, André e Pedro. Provavelmente Pedro e sua esposa se tinham casado há pouco. Parece que estavam morando na casa da sogra de Pedro. Supõe-se, pois, que Cafarnaum fosse a cidade natal da esposa de Pedro. Mas são suposições, inclusive tem outro autor que desmente isso, enfim, a gente vai vendo aí. Complicado. Que desmente de que. Enfim, a gente vai. Sem spoilers. Não dá. Messias curador. Mateus 8:15. E tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e o serviu. Alguns religiosos se abstiam de tocar na mulher em geral, evitando assim qualquer possibilidade de se tornarem impuros, a menos que dispusessem de meios pelos quais pudessem verificar sua posição na sociedade. Baseado em Levítico 19. Que a sogra de Pedro pudesse servir-los à mesa, tarefa comum da mulher na antiguidade, indica até que ponto ela foi verdadeiramente curada. É importante a gente se lembrar de que a mulher, que ela tivesse menstruada, ela não poderia ser tocada se ela tivesse uma menstruação. Imagina a situação da mulher depois. 12 anos. Tem alguns alimentos, como palhada, né? O pessoal fala assim, a mulher está menstruada, o cara não dá certo. Essas vendas, Mas tem essa história de cortar o cabelo. Se for cortar o cabelo com uma mulher menstruada, o cabelo nasce muito. Mas, enfim, tirando as lendas,
posições era senso comum. É. Na cultura judaica, era lei que você não podia tocar uma mulher. Não é bíblico, sabe? Não é bíblico. É cura. Mulher, imunda. É, e Jesus, Então, foi a por isso primeira que sim. cura pelas mãos. Jesus foi logo uma mulher. Qual foi? A primeira, pelo toque das mãos, foi a primeira. Ok. É interessante a gente perceber isso, até porque assim, a nossa cultura, a cultura brasileira, ela é uma cultura muito do tocar, do se abraçar, né? Então a gente acha estranho, assim, como assim, o cara toca uma mulher. É. Mas, tipo, você chega nos Estados Unidos, você toca uma pessoa, é uma coisa extremamente invasiva, sabe? René Kivitz vai falar sobre isso. E até hoje, se a Alexandre fala, você vai lá para Israel, você não vai chamar uma mulher assim para falar. Vem cá, menina, como você sente? E falar mesmo. Fala com o irmão primeiro antes de chegar nela. Eu Pode acho falar. que é assim, porque a gente no Brasil Tirado. garanta, né? Vamos lá, agora 8h15 puxando. A cura foi imediata e total. O autor menciona esse serviço a fim de mostrar como completa foi a cura, e não, conforme Jerônimo diz, a fim de indicar que a esposa de Pedro morrera e que foi necessário que a sogra o servisse. Outros têm feito aplicações espirituais. O serviço seria a melhor prova de que Cristo modifica a vida da pessoa, curando o pecado. Aqueles que têm sido curados servem aos seus semelhantes, tal como a sogra de Pedro serviu a Jesus. Esse Jerônimo aí, eu fui atrás e é aquele São Jerônimo que traduzia as Bíblias para o latim, né? E um de seus comentários, provavelmente, de acordo com o Chambre, foi de que a esposa de Pedro tinha morrido e assim a sogra tinha assumido a casa. Mas isso é muito detalhezinho, muita... Dá para saber. Tem muito. Mas é legal quando ele fala aí da aplicação espiritual, né? Jesus, ele realmente modifica a vida da pessoa. Isso vem muito também como simbolismo da cura de Lázaro também, né? Da ressurreição de realmente uma nova vida. Quando a gente está no estado de saúde perfeita, né? E se deixa levar pela preguiça, né? Pela desserventia, né? E muitas vezes uma pessoa ela está só esperando a oportunidade, né? Para poder se dispor ao serviço. No caso, a mulher não estava doente, né?
estruturas narrativas. Embora sua repetição seja um tanto monótono, isso ainda lhe presta algo de vivacidade narrativa. A série inteira, considerada juntamente, mostra quão persistentemente Jesus foi seguido, desde seu primeiro aparecimento em Cafarnaum até o clímax do versículo 32 e 33. Estes dois episódios, Marcos, capítulo 1, versículos 9 e 30, mostram mais particularmente a urgência com que o milagre na casa de Pedro se seguiu ao poder da sinagoga. Milagre se seguiu ao outro, até que finalmente a cidade inteira trouxe a ele todos os seus enfermos, chave do Novo Testamento representado ao mundo. Exatamente. Esse que ele fala, né, esse focado da ideia de urgência é em seguida, né? Em seguida, isso aí da ideia dele, né? Na verdade, é mais que em seguida, é logo, e logo, tudo com rapidez. Eu estava vendo que a palavrinha aparece, eu disse, Pedro aparece. Eu olhei só uma página e já falei 3 vezes. E a outra fala isso, traduzir Marcos, parece que está correndo, câncer. E ele saiu, e logo foi curar, a outra diz isso. E a mulher de Marcos é uma das elas, assim, como se fosse um roteiro de ação. Faz uma coisa, depois faz outra. E assim, ele logo foi. Evangelho de Renas e André. Aí mostra realmente que ele curou na sinagoga, curou na casa de Pedro, e depois das suas outras curas, né? E aí quando a cidade inteira soube das curas e mostraram que era Ninguém falou, não. Olha, caiu o áudio agora e voltou. Mas o que foi dito, acho que há algum tempo, que eu esqueci de ler, alguém comentou que na questão da febre lá atrás, teve uma febre emocional. Muitas vezes. Tá, enfim. Acho que pode passar, né? É isso que o João falou. Eu quis. Marcos fala direto. Comigo, pessoal. Sou eu? A sogra de Simão estava ficando com febre. Na verdade, ele caiu aqui. Vamos lá. Posso ler? A sogra de Simão estava na cama com febre e logo se calaram a respeito. A linguagem é descritiva e a preposição em caseteiro, deitada abaixo, denota a prostração causada pela enfermidade. E o particípio da palavra ovo mostra quão alta era a febre. O imperfeito denota que esse era o estado dela na ocasião. Não há qualquer indicação de que a informação sobre o estado de saúde da sogra de Pedro equivalia a um pedido acerca de sua cura. Jesus foi além do que se esperava dele, para a glória de Deus e bem do mundo. Todos nós deveríamos seguir Jesus. Eu acho que isso aí fala de que ninguém foi até Jesus e pediu para ele curar a sogra de Pedro. Acho que o pessoal só mostrou a ela, mostrou que ela estava tomada e tal, mas ninguém chegou nele e disse cura, assim, ninguém pediu. Então ele foi mais além da que todo mundo esperava e curou. É isso. Olha, será que curou a sogra? Será? Na outra passagem a gente vê que foi a febre, né? Também tem que ter o elemento para ele. Mas também é na parte espiritual, né? Podia ser que ela também cresce, né? Confidentemente cresce, sintonia e perceber. Em Boa Nova a gente viu que isso foi o pontapé para ela ir buscar mais sobre Deus, sobre Jesus, palavra da vida eterna, isso também pode ter sido algo que deu um empurrão nela, para ela ir atrás da vida. A função da cura, ela no mesmo período era uma coisa ali. Jesus foi curado assim também. Ele curou-se. Pode passar, né? Agora você lê. Maior. Aquela lá que leu. É verdade. Então, comentando 31, né?
Então Jesus, chegando-se e tomando pela mão, a levantou, e a febre deixou e ela nos serviu. Estudos feitos no campo de curas espirituais demonstram que há uma verdadeira energia vital que passa do taumaturgo para a pessoa curada. Taumaturgo e cura. É aquele que faz coisas admiráveis, que você fica admirado. Santo Antônio, né? Um pouquinho de erro, de trabalho e tal, uma coisa é coisas que espantam, assim, faz uma coisa que espanta todo mundo. Olha, que fez isso, transformaram no vinho. Alguém que faz maravilha. Dançando em português, seria um fazedor de maravilha. Portanto, é benéfico tocar nas pessoas enfermas, pois isso facilita a transferência de poder. Lembremos de como o Evangelho nos diz que Jesus sabia que virtude saíra dele. Tudo isso indica a própria realidade definida do que Jesus fazia. O que Jesus realizou aqui já era esperado por ele. Em outras palavras, a cura não foi uma surpresa, embora o tivesse sido para os circunstantes. Ele sabia que o poder de Deus emanava por intermédio dele. E também poderíamos ter idêntica certeza se nos entregássemos totalmente a ele, passando ela a servi-los. Isso é adicionado a fim de assegurarmos que a cura tanto foi completa quanto foi permanente. Outro tanto se dá no caso da cura da alma que Jesus oferece a todos os homens. A cura da alma. Cura da alma. Aí a gente vai referenciar na passagem da mulher morrida, né? Quem me tocou, aí virtude. E também ele. A energia vital é interessante falar de energia vital, né? Os cristãos falam disso, é interessante. Eu ainda acho que esse cara é espírito e eu nem recebi ele. Cadê o chão? A verdadeira cura, que é a cura da alma. Ele é evangélico? Mas eles escrevem os livros ali sobre. Chave. Escrevem um livro bem espírito, sabe? Estava bem próximo. Vamos lá. Vamos pedir o pessoal do lado ali também. Carol, você tá aí? Vou botar de volta a câmera. Carol? Sim, mas não pode ler. Então vamos pedir A Maria. para a Marisa ler. Tá dando eco? Tá dando eco. Agora voltou ao normal. Não, mas ela tá ouvindo a dela. Marisa? Lê pra gente, por favor. Ela tá ouvindo. Tudo bem, então. Você está indo tudo bem? Se eu quiser, não precisa. Oi, Marisa. Vamos lá. Estamos vendo. Nai também. Nai, lê. Tá fazendo. Quem caiu o áudio? Vocês caíram. Bora, então. Bora. Mas só te falar um negócio. Eu acho que vai dar pra gente terminar tudo e deixa o vídeo pra próxima aula, tá? Beleza, show de bola. Aí. Então tá. A sogra de Pedro é a primeira beneficiária do poder curador de Jesus, transmitido pelo contato de sua mão. Uma vez curada, põe-se a seu serviço. O fato acontece durante o sábado e na casa de Simão. Dos parentes não se volta a falar nos evangelhos. Paulo faz alusão ao matrimônio de Pedro. Daí eu lanço uma dúvida aí para vocês. A história que eu fiquei pensando assim, eu lembro que algum texto que eu e Mai lemos tratava sobre essa discussão de Pedro ser casado ou não e tal, assim. Vocês acham, ou de algumas outras coisas que já leram, assim, dessa relevância de trazer Pedro como um homem casado? Acho que, ou é, sei lá, uma coincidência.
trazer Os judeus se casavam, era difícil os judeus não se casarem. Devido a serem batalha com os judeus, porque eles cresceram de verdade. Então, você não via assim, correntes de monges. Que Jesus tem alguns essênios, grupos essênios bem velhos já, não tinha assim, se casavam, muitas viúvas, né? Mas o povo judeu em geral se casava. Eu não sei como é o incerto, mas eu vi em algum site que eu li que é como se eles não fossem completos se não se casassem. A lei da moral manda ter filho. Então, vão se casar. Mas é porque, na verdade, eu acho que é só ele, né? Os relatos de um homem, de um apóstolo casado, é só ele, né? Isso, na verdade, pode ser coincidência, sei lá. Mas o que me chamou a atenção é isso. Ou vai ver que é porque é questão de idade mesmo, e não faz sentido um cara na época, nessa idade, não tá casado, né? Assim, tem o caso de João, dizem que João era muito jovem, né? Mas como o Diego falou, os casamentos também aconteciam muito jovem, a gente não sabe. Talvez só tenha ficado marcado Pedro ser casado, porque se fala da sogra dele. Os outros não falam muita coisa. Você não vê detalhes da vida de Mateus, da vida de Lucas, da vida de interessa mais os outros. E quem fala muito, assim, André, ninguém diz, né, detalhes. Como fala da sogra dele, então, se tinha sogra, era casado, né? Mas em tese, exatamente, em tese, os judeus casavam. Isso aí era a regra comum. Era a exceção, não havia o casamento, não se casavam. Essa informação muitas vezes não é relevante se é assim, né? Agora na apostila do Erasmo, o Lucas. Quem é agora? Após levantar-se, indica que o ato de levantar-se reflete uma disposição íntima para o trabalho, de quem está disposto a servir. Na sinagoga, significa dizer que todo trabalho de auxílio para ser bem-sucedido deve ter como referência padrões espirituais elevados. Entrou na casa de Simão. Tem duas interpretações: a literal no sentido de local de habitação, a habitação de Pedro e dos seus familiares, e a não literal, que extrapola a letra, relacionada à casa mental do apóstolo, isto é, no campo das suas influências e vibrações espirituais. Nesse sentido, podemos afirmar que Jesus e os demais benfeitores utilizam as boas disposições dos que, com eles, estão sintonizados para socorrer os seus necessitados. A sogra de Simão estava atormentada com grande febre, e rogaram-lhe por ela. Mereceu a atenção de pessoas vigilantes, mantida em anonimato no texto, mas que souberam agir, rogando a intercessão do coração magnânimo de Jesus. Esta é a atitude dos amigos leais, que, em nome do Senhor, estão sempre prestando serviço aos que sofrem. A gente achei linda essa interpretação. É a mesma coisa que a gente não pensa, né? A ler a primeiro momento a passagem. Esse dia, após levantar, diz que Jesus, após se levantar-se, então realmente mostra essa disposição para o trabalho. Disposição a servir. Em sinagoga, que já é aquele ambiente, vai acontecer um estudo, as coisas que já mostram algo mais espiritual. Essa questão da casa de Pedro, que pode ser tanto a residência dele, quanto dentro dele. Eu penso quando ele é da casa, você observa o seu espírito. Você já viu essa? Até a Carol diz, né, que é na psicologia, acaba. Tem um teste que eles falam, né? Casa, não, é casado. Isso aí é está com cara de luz imperecível aí, né? Após levantar os dias reais, a gente vai esquecer de ver até luz imperecível. A gente até pensou, mas como eu não tinha consideração, não tinha um livro aí. Mas ainda dá, né? Quase espirituais. Não, olha. Dá tempo. Ainda. Achei belíssimo a lista. Alguém quer comentar? Ou dar o seu interesse na área? Tem Nayara aqui, Ramon, Regina.
Carol. Marisa não conseguiu ver naquela hora porque ela estava um pouquinho atrasada do aula. Então, vou ver agora. Não, mas ela estava um pouquinho atrasada, fica difícil para ela. Porque quando a gente fala aqui, ela escuta daqui a algum tempo. Mas vamos pedir para Ramon, se ele puder. Pode passar, tá bom? Vou passar aqui, Ramon, se você puder ler. Beleza, estão me ouvindo? Sim, estamos. Tranquilo. Vamos lá. Lucas 4,39. Servir os convidados era um elemento de hospitalidade importante, normalmente feito pelas mulheres adultas da casa. Muitas famílias livres não podiam dispor de escravos. Comentário bíblico, Atos. E não família judaica ter escravo. Eu ia pensar exatamente isso. E podia ter auxiliares, né? Talvez criados, não sei, mas escravo. Porque eu lembro, assim, do poder judaico, eles não tinham escravo. Posso falar? Pode. Então, a gente ficou até numa dúvida do conceito de botar de servir, não foi mais, assim, porque aí a gente vê muito servir no sentido de servo, né? E que eu acho que não foi isso a mensagem que a passagem quis trazer, né? No servir de levantar e de prestar a ajuda ao outro, não como um servo, que tinha bem essas divisões aí, de escravo, ou poderia ser assalariado, ou como escravo. Então, eu acho que realmente é o que essa mensagem diz, dá um outro sentido a esse servir aí, né? Não, é que a gente tinha visto na passagem lá do servir a Deus e a Mamon, né? Que era diferente. O verbo que assim, ele fala servir é um verbo, né? O verbo que está aqui é diácono, que aí vem a palavra diácono. Estevão era um dos diáconos. O que é um diácono? É aquele que ajudava no serviço da igreja. É esse tipo de cara. Ele é auxiliando, não escravo. Mas até por gentileza, voluntariamente que servir. Não, obrigado, mas no caso da igreja lá, Agora, não é escravo, remontando aquela conversa que a gente teve com o Morgan aqui, né, que ele falava, né? Muita gente me pergunta se o judaísmo é considerado uma sociedade machista, né? Ele, não, olha só, a mulher é uma figura extremamente importante, né? Ela é o sustentáculo do homem, né? Então, são duas figuras que elas se ajudam, elas se suportam mutuamente. E elas são importantes para a manutenção, por exemplo, da harmonia do lar. Então, imagina só o que é Jesus chegar no lar de Pedro, e Pedro está ali constrangido, caramba, eu não tenho como te ajudar porque a sogra ela está doente. A gente não vai poder dispor da hospitalidade integral que Pedro queria dar para Jesus, porque havia gente que fez no lar. Acabou de ser ensinado, eles te ensinaram, né? Estava cansado, em festa. E aí vem essa lição, né, de Jesus, né, de se dispor. Mas será que os homens sabem cozinhar mesmo? Assim, as funções. Era bem definido, né? Eu ia lá, pescava o dia inteiro. Quem comia dele? É verdade, você Pegar o maior que dela. Gafanhoto poderia ser também um nome para um tipo de vagem. Poderia ser comida. E elas também eram também conhecidas como gafanhoto. Então é interessante. Bom, gente, agora a gente tem um vídeo de Renê. Que pode deixar para a próxima. Não, a gente deixa para a próxima semana e a gente começa com. Eu acho que a gente podia começar a semana que vem com ele, né? Para dar tipo um remember aí da mensagem, do estudo. E aí a gente passa por os espirituais, né? Ótimo, beleza. Pode, que é um bom início. Ficou ótimo, né?
Valeu, Nai, Deixa eu parceiro. colocar o pessoal. Pessoal. Já tá lanchando. Bem, vamos fazer. Ela não vai querer que uma coisa também. E aí, qual vai ser a music? Eu queria tocar a Mas vamos ver se eu me lembrei só da evangélica, assim. Não, eu queria você tocar. Eu queria você tocar. Eu queria Aquela música bem difícil. seria massa começar com o Pedro e terminar com o Sim, mas também limitação. Posso sair Não da tem voz? problema. Posso ver? Bota você ter 2 chicos? 2 chicos? 2 chicos. Já tá ligado. E agora que eu falo assim, se eu desejo Chico, não tá errado, né? Que deve estar 3 Chicos aí. Porque num dia assim estremece o quadro, como a luz nega assim o sentir franciscano. Muitos séculos de histórias, cristianismo é caridade. Lápis, pedra preciosa, é o Chico da mediunidade. São 2 passos, são 2 livros, a estrada da humildade, são 2 servos a serviço da dor. São 2 pobres, são 2 ricos, tamanha caridade, vou trazer o corpo da história. É isso aí. São Francisco, são 2 Chicos, Pedro Cristo, São Francisco, são 2 Chicos. Vale a pena. A brincadeira de Glasgow, né? Pelo Chico, São Francisco, são 2 Chicos, São Francisco é um poeta. Meus amigos de Maria, Marcos Mion. Aristóteles. Parabéns pra você.
24 horas. Tchau, gente. Um beijo pra todo mundo. Boa noite, viu, gente? Até semana que vem. Beijo. Até. Beijo, Carol. Boa recuperação. E aqui a gente dá um abraço. Boa semana a todos. Obrigado pela homenagem. Hoje é um dia supremo. Hoje é um dia supremo. Não, pode ser. Vamos supremar?